Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos desta maravilhosa carta chamada Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, a partir do comportamento do que é narrado nesta maravilhosa carta escrita por Lucas, baseado no Tanar, portanto na Torá, nos profetas e nos escritos. E dessa forma, tirando lições de como nossos irmãos viveram naquela época, praticando a Torá, obviamente, e a partir dessas lições, aplicando em nossa vida hoje. Então não é apenas um estudo para a gente ficar sabendo, é um estudo realmente para a gente aplicar em nossa vida. Então, esse é uma grande oportunidade de nós conhecermos, quem sabe, essa face desta maravilhosa carta que talvez, depois de muito tempo, ou ao longo de tanto tempo, você não havia percebido, porque talvez ainda não havia enxergado com estes olhos, que agora você em Teshuvá está conhecendo, tá bom? Então, para mim é uma honra, gente, novamente, estar aqui com você. Quero desde já agradecer a sua participação, você juntamente com seus amigos e seus familiares que dispõem desse tempo da sua vida e da sua semana para o estudo, não só de Atos, mas todos os estudos que são realizados aqui no canal, são todos esses estudos compartilhados com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, tá bom, gente? Então eu quero agradecer sempre ao Eterno pela vida de todos os irmãos e que sempre estão a favor daqueles que procuram caminhar em Teshuvá, tá bom? Ok. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este grande estudo de Atos, tá bom? Eu digo grande assim, eu sou meio suspeito para falar, né? Eu estou transmitindo o estudo, mas antes de eu preparar o estudo aqui no PowerPoint direitinho para transmitir ao longo da semana, eu aprendo muito, gente. É incrível, a cada verso, a cada palavra, a gente vai percebendo realmente quantas lições os nossos irmãos praticando a Torá naquela época nos trazem hoje. Então é uma alegria imensa poder conhecer o teor, o conteúdo dessa carta e que Lucas escreveu ao seu destinatário e que chegou às nossas mãos, essa linda narrativa que ele traz nessa carta, tá bom? Você que está chegando agora e que talvez caiu de paraquedas, né? No estudo de Atos, estamos no capítulo 10 e Imit Hashem, se o Eterno assim nos permitir, vamos até o final, esse é o nosso propósito, portanto capítulo 28, ao término do qual eu irei compilar todos os estudos que nós fizemos até aqui em um único PDF e aí lançar no Telegram. E aí você vai ter esse belo material para você fazer os seus estudos em casa, com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Ok. Além disso, quem está chegando agora novamente, talvez alguns termos, às vezes a forma de abordar não seja tão familiar para você. Então seria interessante que após esse estudo, conforme o seu tempo semanal, você acompanhe desde a introdução de Atos, tá? Para você entender por que nós estamos falando dessa forma, dessa maneira, por que estamos considerando a Torá como ponto de partida do comportamento do que a gente vê aqui narrado em Atos, tá bom? Então é uma questão de contexto.
Então, a partir disso, a gente vai aprendendo as lições que são apresentadas nessa maravilhosa carta. Tá bom? Ok, então, só para situar você em relação ao nosso último estudo, na quarta-feira passada, após Shimon Kefa, Pedro, ter do Eterno uma visão de um grande lençol atado nas 4 pontas e que descia até ele, e que uma voz dizia para ele matar aqueles animais, por sinal, animais que não eram apropriados para alimentação, conforme o Eterno instrui na Torá, Vaikra, capítulo 11, porção Shemini. Então Shimon Kefa, ele diz para essa voz que fala com ele que Halilá li, que não aconteça para mim, isto é, ele não ia fazer isso, matar aqueles animais para comer, apesar dele estar com fome, inclusive, que inclusive ele pensou em descer para saciar sua fome, e foi quando ele teve a visão. Então o Eterno aproveitou esse momento da fome dele para trazer a ele uma lição que a gente vai abordar aqui ao longo da aula, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, tá bom? E aí ele nega matar esses animais. Isso se repete por 3 vezes mais, e depois esse lençol ele volta novamente, ele sobe. Ele fica pensando a respeito do que significava isso. De forma alguma, Shimon Kefa teve dúvidas a respeito se ele havia dado a resposta certa, se ele havia falado corretamente em negar matar aqueles animais para se alimentar, uma vez que a Torá instrui para não fazer isso, porque os animais, segundo a narrativa de Lucas, que Shimon Kefa certamente falou para ele ao longo da vida dele, da sua caminhada, todos os animais inapropriados para a alimentação. Tá bom? Então, a partir disso, chegam na casa de Shimon, que é o outro Shimon, no qual Shimon Kefa estava hospedado, que era o curtidor que cuidava de couros, certo? Perguntando por Shimon Kefa. Então estes que chegaram na casa de Shimon, o curtidor, vieram enviados a partir de Cornélios, certo? Uma vez que ele recebeu ali uma mensagem de um malar, de um mensageiro, e que mandasse enviar mensageiros à casa de Shimon, o curtidor. E assim o fizeram. Eles chegam exatamente logo após essa visão que Shimon Kefa teve desse grande lençol com os animais em seu interior. Tá? Então Shimon Kefa, após ouvir os mensageiros que Cornélios enviou, eles falam o que aconteceu com Cornélios, a visão que ele teve, e pedem para que Shimon Kefa os acompanhe até Cornélios. E ele foi, certo? Ele foi, chegou lá. E ao chegar diante de Cornélios, agora a gente vai dar sequência à leitura e entender o que foi que aconteceu agora nas palavras de Shimon Kefa, o que ele vai dizer, uma vez que eles já foram apresentados, certo? Então, a gente vai perceber aqui uns detalhes que eu quero que, repito, que você preste bastante atenção, tá bom? Então vamos iniciar nesse momento a leitura dos textos, que diz assim. Isto está em Atos capítulo 10, verso 27. Diz assim: Vaidaber ito, e falando com ele, vaivô, ao entrar, no caso, e falando com ele, Cornélios, ao entrar, e ao entrar na sala, Vaimetzá encontrou Rabim, muitos, Nikhalim, reunidos, chamá lá, encontrou muitos reunidos lá. Aqui uma ilustração para representar esse momento, quando Shimon Kefa, que é representado por esse personagem, né, juntamente com alguns de seus amigos que também viviam em
Então, imagina só o que estava passando pela cabeça de Shimon Kefa a respeito de o que o Eterno estava fazendo com tudo isso, né? Mas é interessante que Shimon Kefa ele não se nega a ir com os mensageiros de Cornélios. Ele vai, ele acompanha, certo? E aí vem o verso 28. Por favor, muita atenção, tá bom? Muita atenção. Se você talvez esteja escrevendo no chat agora, eu peço que você só segure um pouquinho aí, tá? Preste bem atenção. Verso 28. Vaiomer, e disse Alechem para eles, Aten, vocês, Yedaten, pois, Yedaten que lo nachon לאיש יהודי לקרוב אל איש נערי לדווקא בו ולוהים הרני לבלתי קרו שקר או טמא לכל בן אדם. Vocês sabem, pois que olha só o que ele fala, Shimon Kefa, não é permitido um homem judeu, aqui a palavra Yehudi, aqui ó, Yehudi, um homem judeu, se aproximar de um homem estrangeiro para juntar-se a ele. E Elohim me fez considerar, por não chamar abominável ou impuro para todo filho de Adam, portanto, para todo ser humano. Então aqui tem vários pontos que a gente precisa abordar com muito cuidado. Então é o seguinte, quando ele diz, Shimon Kefa, que não é permitido, e diz, vocês sabem, então, sabendo ele, a partir do que falou os mensageiros de Cornélios, que o próprio Cornélios é um homem temente ao Eterno, que fazia suas tefilot, um ish tzadik, um homem justo. Então ele conhecia a Torá. Portanto, ele diz que não é permitido um homem judeu se aproximar de um homem estrangeiro para juntar-se a ele. Eu não sei, talvez até aqui, a forma como você vinha compreendendo esse trecho, essa fala de Shimon Kefa, mas deixa eu lhe dizer, não se trata aqui, gente, de uma questão de Shimon Kefa se achar superior por não ter que entrar em contato com estrangeiros, né? Ou juntar-se a eles. Não é uma questão de ser metido, se achar melhor, o bonzão, de que... Não, o que ele está falando aqui está baseado na Torá, certo? Baseado na Torá. Então vamos ler o que a Torá diz, leitura interpretada no seu contexto original, certo? Inclusive no último estudo, na quarta-feira passada, alguém comentou no chat, né, que estava fora de foco. Não, muito pelo contrário, está tudo dentro do foco, porque o foco não é a Torá. Então, se a gente quer compreender o texto de Atos, temos que buscar na Torá, nos profetas, nos escritos, entendeu? Então, para compreender o que Shimon Kefa está dizendo a respeito de que não é permitido um judeu se aproximar para se juntar com um estrangeiro, do que ele está falando, certo? Então vamos lá. Aí eu trago um texto aqui, a gente já vai voltar para o texto 28, tá? Vamos agora para a Torá, para a gente entender. Aí eu trago aqui um texto que está na Parashá 29, na porção 29, obviamente da Torá, que é a porção Ahareimot, depois da morte. Que diz assim, capítulo 18 de Vaikra, Levítico, no capítulo 1 em diante. Vamos ler alguns versos aqui da Torá, que diz assim, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno, ou Adonai, para Moshe, dizendo, o que foi que ele disse? Daber el Bnei Israel, fale para os filhos de Israel, Veamartá,
olha só, ve'amartá, e diga aleihem para eles. Ani Adonai Elohechem. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Primeira coisa, o Elohim de vocês, ok? Então, se o Eterno, ele é nosso Elohim, então, obviamente, suas instruções devem ser obedecidas por nós. Claro, com amor, praticando de todo o coração. E aí, olha só, o que o Eterno está dizendo para Moshe repassar ou retransmitir para os filhos de Israel? Aí vem no verso 3. Que-ma-se, conforme os feitos, eu traduzi assim bem ao pé da letra, tá, gente? Para ficar assim bem conectado aqui a tradução com o hebraico. Esse kaf inicial aqui, ó, ele pode ser traduzido como conforme. Conforme eu coloquei aqui, né? Conforme. Que-ma-se, conforme os feitos. Esse feitos aqui, ó, obras, ações, tá? É isso que é obra aqui, ó, tá? Nesse contexto. Que-ma-se, conforme os feitos, Eretz Mitzrayim, da terra do Egito. Opa! Asher Ishabtem Ba, onde vocês habitaram. Lotasu, não façam. Olha só. Então, conforme os feitos da terra do Egito, portanto, dos moradores dessa região, dessa nação do Egito, conforme o comportamento deles, os feitos deles, a maneira de viver deles, dos egípcios, não façam a mesma coisa. Isso que ele está dizendo, tá? Ukmase, e conforme, e nem conforme os feitos, Eretz Kenaan, da terra de Canaã. Olha só, e nem conforme os feitos da terra de Canaã, para onde eu levarei vocês lá. Aí vem, Lotasu, não realizem o virukoteichen, não realizem, e nos estatutos deles não andem. Lotalechu, não andem. Isto é, não andar significa não ter o mesmo modo de vida deles. Então presta bem atenção, gente. O que acontece aqui? Vamos lá. Shimon Kefa, o que ele está falando está certo, está baseado na Torá. Por quê? Não é para se juntar ao estrangeiro, portanto, uma pessoa de uma outra nação, para fazer as mesmas coisas que eles fazem e que são, portanto, contrárias às instruções do Eterno. Eu quero que você entenda o seguinte: o que o Eterno está falando aqui, que, portanto, Shimon Kefa aprendeu a lição nessa porção e estava praticando na sua vida, é o seguinte: não é para o Yehudi, o judeu, se afastar da pessoa física estrangeiro. Não é isso, tá? Não, a gente não pode tocar no estrangeiro porque senão a gente vai se tornar impuro. Inclusive, isso era um problema que acabou vindo a surgir, vamos dizer assim, como forma de entender algumas situações que houveram com o povo de Israel e que, portanto, já na época de Shimon Kefa já estava sendo considerado também o próprio contato de estar perto dos estrangeiros como algo que fosse transgressão da Torá. Mas o Eterno não estava falando nesse aspecto de não falar, de não ter contato com o estrangeiro. O que era para fazer, o que é para fazer, na verdade, da parte da instrução do Eterno, é não se juntar ao estrangeiro para praticar as mesmas coisas que eles fazem, estrangeiros, e que, portanto, são contrárias às instruções do Eterno, contrário à Torá. É isso, entendeu? Agora você entende por que o Eterno foi preciso ele intervir, mostrando essa visão para Shimon Kefa, porque aquilo que ele havia dito, o Eterno,
já não estava sendo da mesma forma, com o mesmo sentido praticado nos dias de Shimon Kefa. E aí nessa hora a gente precisa observar essa questão de vários ângulos, né? Então vamos lá. Se por um lado existiu esse afastamento, de ficar meio na retranca, né, o judeu em relação às pessoas das outras nações, o que será que motivou isso? Porque o Eterno não deu como instrução isso, ou melhor, exatamente dessa forma. Não é a pessoa física estrangeira que é impuro. Não. O que é impuro é o comportamento, como eu já disse, desse estrangeiro, ou pelo menos de alguns desses estrangeiros. Então por que o Yehudi se afastou tanto? Gente, vamos lembrar. Em muitas das experiências, em muitos contatos que o povo de Israel teve com nações estrangeiras, em muitas delas foram experiências traumáticas, ruins, que levaram o povo de Israel, em muitos momentos, tropeçar na Torá, desobedecer ao Eterno, entende? Eu vou dar aqui um exemplo. Quando Bilam, conhecido pelas nações como Balaão, né? Bilam, o feiticeiro que foi contratado por Balac para amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguiu amaldiçoar, certo? Ele foi contratado para isso, mas ele não desistiu. Ele procurou mulheres estrangeiras para seduzir os homens israelitas e dessa forma fazer com que eles tropeçassem na Torá e, portanto, a maldição chegasse até eles. Além disso, outras nações, como Amaleque e companhia, também procuraram destruir o povo de Israel. Nesse momento, inclusive, ao que narra a carta, o próprio povo de Israel estava debaixo do jugo romano. Olha aí, mais uma nação estrangeira. Então você vai percebendo que ao longo da história do povo de Israel, sempre com nações estrangeiras, Israel tem experiências traumáticas. O próprio Egito, da mesma forma, o povo de Israel foi escravizado no Egito, entende? E ao ser escravizado, imagina só o sentimento que ficou entre o povo de Israel e o povo egípcio, né? Então é possível entender por que houve esse afastamento, pelo menos no período do que narra a carta de Lucas na sua carta de Atos, esse afastamento do povo de Israel em relação às outras nações. Totalmente compreensível. Contudo, o Eterno ele intervém para que esse afastamento não permaneça. Entendeu? Garganta secou aqui um pouquinho, mas vamos lá. Então, esse afastamento não poderia permanecer. Por isso o Eterno intervém para dizer... É como essa revelação que o Eterno mostrou a Shimon Kefa, essa visão, ela tem esse viés de sacudir Shimon Kefa, de acordar ele em relação a esse aspecto. Entendeu? Portanto, a visão que ele teve, Shimon Kefa, não tem nada a ver com alimentação. Na verdade, o Eterno aproveitou esse assunto para tratar dessa questão que a gente está comentando aqui, entendeu? Em relação ao estrangeiro, tá certo? Então, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo, tá bom, gente? Repetindo, impuro não é a pessoa física estrangeiro ou estrangeiro, mas as atitudes que ele pode tomar, sim. As ações, sim, é que podem ser impuras. E é desses comportamentos impuros que o povo de Israel deve se afastar. Entendeu? É isso. Então, o que Shimon Kefa fala está certo, mas já havia ganhado naquela época um viés pessoal, no sentido de se afastar fisicamente mesmo das nações, e que envolvia os traumas que eu acabei de citar ainda há pouco. Tá bom? Ok, então a instrução do Eterno para a gente
não participar das mesmas práticas dos estrangeiros, portanto, daquele que não conhece o Eterno. Verso 4. Meus juízos, et mishpati, meus juízos, tá? Realizem, pratiquem, et hukotai, e meus estatutos, isto é, minhas ordenâncias, tishmeru, guardem, para viverem neles. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. E a gente termina aqui esse trecho da Torá, que o Eterno disse assim: Ushmarten, guardem, et hukotai, meus estatutos, et mishpatai, e meus juízos, asher, que, ia ser realizando-os, otan, eles, ha'adan, o homem, ou o ser humano, vahai bahen ani Adonai, viverá por eles. Então, olha só, guardem meus estatutos, minhas ordenâncias e meus juízos, portanto, a Torá. O que são os estatutos e os juízos? São as instruções que o Eterno dá minuciosamente conforme a sua Torá, tá certo? Que é descrita nessas 54 porções, que é a Torá. E quando o ser humano, o homem, ele vive por eles, então olha só o que acontece. Você quer ter vida? O homem, o ser humano quer ter vida, quer viver bem, quer ter shalom. Então, como é que ele vai alcançar isso? Vivendo por eles. Por eles quem? Os estatutos e os juízos do Eterno, que são a Torá, a prática da Torá, com amor de todo o coração. Olha que incrível, né? E tem algo a mais aqui, gente. Eu marquei em vermelho aqui, essa letra, a letra Beit, aqui na palavra, na expressão Bahen, porque essa letra Beit aqui tem ela pode ser traduzida como em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de, né? Então, também no contexto do que o Eterno fala aqui, olha só como é que fica se nós considerarmos essa letra Beit como dentro de, que é uma das formas. Guardem meus estatutos e meus juízos, que, realizando eles, os estatutos e os juízos, o homem viverá dentro deles. Olha só que incrível! E agora a gente entende por que certa vez nosso Mashiach Yeshua disse que ele estava no Pai, assim como o Pai estava nele. Está aqui, gente, o sentido é isso. Ou seja, se você está dentro dos estatutos e juízos do Eterno, então os estatutos e juízos do Eterno estão dentro de você. Portanto, a Torá, olha que incrível, né? Então é assim que a gente tem que viver, como o nosso Mashiach nos ensinou a prática da Torá. Entendeu? Por que ele estava no Pai? Porque ele praticava a Torá. Assim como a Torá estava dentro dele. Entendeu? Então é isso. O homem viverá dentro deles, dos juízos e dos estatutos do Eterno. Portanto, da Torá. Detalhe, gente, isso aqui, isso sim é se afastar ou não se juntar às mesmas práticas dos estrangeiros. Eu disse práticas e não pessoa física, entendeu? Um exemplo disso é o nosso pai Abraham Avinu, entendeu? Que viveu na terra de Canaã, peregrinou ali, viveu em meio aos cananeus, mas viver em meio não significa ter as mesmas práticas que destes que vivem junto com você, ou próximos, vizinhos, entendeu? Tanto é que é por esse motivo, as práticas dos cananeus, é por esse motivo que ele enviou seu servo Eliezer para buscar uma esposa para seu filho Yitzhak. Não seria mais cômodo para ele, Abraham, buscar uma esposa para o seu filho que fosse mais ali perto, que não ia dar muito trabalho? Pois é, mas ele fez questão de enviar Eliezer à casa dos seus parentes.
Pelo menos ele conhecia e sabia quais eram as pessoas lá, entendeu? Então é isso. Portanto, voltando aqui o texto que nós estávamos lendo aqui na carta de Atos, o que Shimon Kefa diz aqui está certo, gente, tá? Vocês sabem, não é permitido um homem judeu se aproximar de um homem estrangeiro para juntar-se a ele. Por que ele diz um homem judeu? Porque ele é judeu, entendeu? Portanto, não somente ele, mas todo aquele que pratica a Torá, ele não deve se juntar às mesmas práticas que uma pessoa que não vive em Torá pratica, entendeu? Não ter as mesmas práticas deles. Por favor, você não vai se afastar das pessoas, né? Viver isolado na mata, sei lá, no monte, não sei por onde. Não precisa você fazer isso, entendeu? E você não deve fazer isso. Por quê? Como é que a gente vai fazer a luz da Torá brilhar através das nossas atitudes se você estiver sozinho? Entendeu? Se não houver pessoas à sua volta, como é que as pessoas vão conhecer a Torá? Como é que elas vão ver a luz da Torá através do seu comportamento? Entendeu? Então a gente tem sim que estar inserido em meio ao local onde você vive, não sendo, por exemplo, o território do povo de Israel, a terra de Israel. Então, aonde quer que você for, leve a Torá, pratique-a, que as pessoas à sua volta vejam a luz da Torá no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de agir, entendeu? É isso que isso é o teor do que diz Shimon Kefa, tá bom? E é interessante quando ele diz que o Eterno o fez perceber, ver ou considerar para não chamar abominável ou impuro para todo filho de Adão. Era isso que estava acontecendo, tá, gente? Naquela época. Então, todo filho de Adão, isto é, todas as pessoas fora o povo de Israel, estavam sendo considerados impuros. Olha que incrível. Então, ele entendeu, ele voltou, fez chuvar nesse momento a respeito desse tópico, e ele lembrou certamente da porção Aharimot, o significado do que o Eterno nos traz nessa porção, tá? Então, tanto é verdade, gente, que não pode chamar de abominável ou impuro todo filho de Adão, que, por exemplo, Cornélios, um ish tzadik, um homem justo, e ele é das nações, inclusive, e não é uma pessoa do território de Israel. E apesar de ser das nações, ele, Cornélios, um homem justo, temente ao Eterno. Olha só, entendeu? E agora sim, Shimon Kefa, ele compreende, ele está compreendendo a visão que o Eterno deu a ele. Repito, que nada tem a ver com alimentação em si. Né? Se alguns pensam por aí que o Eterno liberou, pode comer tudo que quiser aí, tá, gente? Come aí, tá liberado. Imagina só, né? Quem faz isso está analisando o texto fora do seu contexto e, portanto, vai surgir inclusive materiais a respeito disso, desse tipo de interpretação. Livros vão ser escritos e vão ser vendidos e vão ser distribuídos, vão ser compartilhados e por aí vai, entendeu? Mas enfim, graças ao Eterno, você está em Teshuvá, juntamente conosco, caminhando, certo? E Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno por trazer essa compreensão aos nossos dias em relação ao que narra aqui Lucas na sua carta de Atos, tá bom? Vamos seguir o texto. Verso 28 e agora verso 29. Al ken lo nimnati mino aleichem ki kraten li veata ashala al maze kraten li livo. Por isso não me neguei em vir para vocês.
pois chamaram por mim. E agora pergunto sobre por que chamaram por mim para vir. Pergunta agora que Shimon Kefa faz a Cornélios e as pessoas que estavam juntamente com ele, né? Então, ele quer saber por que chamaram ele então, certo? E é nesse momento que Cornélios vai falar a respeito do que aconteceu com ele, da visão que lhe foi dada com o Malar, né? Vaiomer Cornélios, e disse Cornélios, Lifnei, né? Lifnei, diante deles, no caso. Arba Yamin Yashavti Batzom, 4 dias atrás permanecia eu em jejum, Ad Hasha'a Hazot, até contemplar isto. Vekasher Hitpalali, conforme orava ou rezava em minha casa, Beveiti Basha'a Hatshiit, Verhine Ish Ote Or Nitzav Alav, contemplei na hora nona. A hora nona, gente, ao que narra aqui Cornélios, equivale ao que para nós, do presente tempo, é 15 horas, tá? Porque o tempo para eles começava a partir das 6 horas da manhã ali. Então contava-se primeira hora a partir das 6 horas. Primeira hora, segunda hora, terceira hora. Quando era a nona hora, é o que nós chamamos hoje aqui de 15 horas. Portanto, o texto que Lucas está dizendo que Cornélios estava fazendo as suas tefilot, as suas orações da tarde, que é a tefilá de Mincha, certo? Orações que o Yehudi, o judeu, ele faz de tarde em memória aos serviços que eram realizados no Beit HaMikdash, no templo, certo? Na casa da santidade, nesse horário, entendeu? Então os serviços eram realizados no templo, na verdade desde o Mishkan, e que portanto foi praticado também no templo, pela manhã, pela tarde e também logo no Erev, no término do Erev, na viração do dia, né? Então nesses são os 3 momentos, esse inclusive que eu já narrei aqui em outras oportunidades, que é o mesmo momento em que Daniel fazia as suas tefilot, tá, gente? Daniel ele não inventou esses horários de tefilot, não, tá? São os horários em que eram realizados os serviços no Beit HaMikdash, no templo, tá bom? Ao que dá a entender aqui na carta, Cornélios também fazia nesses mesmos horários, tá bom? Eis que um homem coberto de luz permaneceu de pé sobre mim, ou diante de mim, tá certo? Interessante. Portanto, ele está narrando agora o que aconteceu com ele, tá certo? Shimon Kefa quer entender, tá, eu estou aqui, diante de você. Então ele narra isso. Eu marquei aqui em vermelho a palavra tzon, betzon, em jejum, que é interessante. Só existe um jejum que o Eterno ele nos orienta a realizar uma vez ao ano. Qual é esse jejum? Qual é o encontro marcado com o Eterno por ocasião, e que nessa ocasião, melhor dizendo, praticamos o jejum? Qual é? Yom HaKippurim, o dia das expiações, também chamado de Yom Kippur, né? Mas é Yom HaKippurim, dia das expiações. Dia esse em que nós afligimos a nossa alma. É um dia completo, olha só, né? Um dia completo, sem colocar nada em nossa boca, seja sólido, seja líquido, entendeu? Então é afligir a nossa alma. Como é que a gente aflige a nossa alma ou a nossa vida? Restringindo ela de alimento ou privando ela de alimento, entendeu? Seja sólido, seja líquido.
Inclusive nós fizemos, né, no último ciclo, foi realmente muito bom estar neste momento realmente pedindo perdão ao Eterno pelas nossas transgressões. Existe uma preparação que nós fazemos, tá certo? E nesse próximo ciclo, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, faremos novamente, tá bom? Então esse é o único jejum. Quando diz aqui na carta que Cornélios estava realizando o seu jejum, gente, é que ele estava fazendo isso realmente e é realizado em situações específicas e que não é comentado na carta, entendeu? Então, situações específicas, em situações específicas, algumas pessoas sim praticam o jejum, tá? Então, mas não é dito. Contudo, em termos de instrução do Eterno, por ocasião de Yom HaKippurim, mas o texto aqui não diz qual era, nem dá sinal de que era Yom HaKippurim, tá, gente? Tanto é que se fosse, certamente seria narrado, seria dito, tá? Mas qual a causa desse jejum, tá? Bem, mas tá aqui, que bom que Lucas registrou, tá aqui, né? Qual o propósito disso? Não é dito na carta. Verso 31. Vaiomar, e disse Tiflatecha, esse homem, no caso esse malar, esse mensageiro do Eterno, falou para Cornélio: Tiflatecha, tuas orações, Cornélios, tuas orações, Cornélios, Shema, foram ouvidas Elohim, por Elohim. Olha só, gente, que incrível. Vaizekar lecha, e lembrou para você, e lembrou para ti ou para você, et tzedakotecha, da tua justiça. Gente, isso é muito incrível, porque o que o Malar diz é que o Eterno, ele lembrou. Se o Eterno lembrou, alguém poderia dizer, né? Se o Eterno lembrou, então significa que de vez em quando ele é meio esquecido? É óbvio que não, gente. Que isso nunca passa pela nossa cabeça. Mas como assim lembrou? Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses a palavra memória. Ou seja, os atos de justiça de Cornélios, bem como as suas orações, são ou foram, né, como um memorial diante do Eterno. É algo que constantemente o Eterno estava observando, chamou a atenção do Eterno. Isso é muito incrível, né? Isso é muito incrível. Então, a atitude de um justo não precisa que exista pessoas observando, um público, né, para você ter a atenção do Eterno. Basta que a justiça seja realizada. E o que é a justiça? Por exemplo, ajudar ao necessitado, não somente, por exemplo, com recursos financeiros, também com alimentos, né, fisicamente falando, também com uma palavra de ânimo, de encorajamento, certo? Conduzindo a pessoa a a aumentar a sua estima e retomar o seu caminho, seguir em frente, certo? Encorajá-la a seguir em frente. Enfim, tudo isso envolve uma tzedakah, fazer justiça. Então isso chamou a atenção do Eterno. É como memorial, foi como um memorial diante do Eterno, né? Verso 32. Veatash lar el Yafo. E agora envie, Cornélio está falando, né, o que aconteceu com ele. E agora envie para Yafo ukra elecha et Shimon, e chame para você por Shimon Manchune Keifa Halohu mitgorer beveit Shimon Habursi al Sifat
Hayam Asher Bevo Yedaber Lach. E chame para você Shimon, também chamado Kefa. Não está ele habitando temporariamente na casa de Shimon, Simão, o curtidor, no caso de couro, sobre a beira do mar, para que ele venha e fale para você. Esse foi o recado que o Malar, o mensageiro do Eterno, falou para Cornélios e que agora ele está dizendo isso para Shimon Kefa, certo? Então ele fala tudo em bastante detalhes para que tudo fique muito bem claro para Shimon Kefa. E obviamente as pessoas que estão em volta de Cornélios ali estão ouvindo tudo. E Shimon Kefa, Pedro, atentamente está ouvindo a narrativa, o que está falando Cornélios. E aí vem o verso 33. Ve'amaher vaishlar, e imediatamente os enviei, shlar, elecha, para você, ve'ata reitavta, e você foi bondoso, né? Aqui a palavra tov, olha só, a letra tet e a letra vav, né? Tov, haitavta, e você foi bondoso, que bata verne anarnu, pois você veio e nós estamos aqui, kulanu po lifnei Elohim, e nós estamos aqui diante de Elohim, lishmoa, para ouvir, kechol, conforme tudo, asher que tzivata lhe ordenou, me'et Adonai, tudo que o Eterno lhe ordenou. Estavam prontos para ouvir tudo que Shimon Kefa tinha para falar. Ora, depois disso, gente, depois de o que Shimon Kefa ouviu, agora sim ele entende do que se trata. Então ele conectou as informações. A visão que ele teve do lençol que desceu até ele com os animais. Os que foram enviados por Cornélios até ele. E agora essa conversa que ele está tendo com Cornélios na casa do próprio Cornélios, juntando todas essas informações, agora sim Shimon Kefa entende. Repito, que não se trata de alimentação apropriada, não se trata disso. Se trata de algo, de um outro ponto, e que inclusive de certa forma mexe, né, com um certo tópico da questão da alimentação apropriada, né? Então olha que interessante. Vamos ver aqui o que vai dizer Shimon Kefa no verso 34. Olha o que ele vai dizer. Vai petar Kefa, e abriu Kefa et piv, sua boca. E abriu Kefa sua boca. Vai omar, e disse: Atá, agora, amém. Olha só, agora, amém. Esse amém, gente, tanto pode ser compreendido como verdadeiramente, ou então amém, que são as iniciais. Cada letra dessa aqui, ó, são as iniciais de Elohim, Melech, Neeman, que significa Elohim é rei fiel, né? Ele aprendeu com quem isso? Com quem? Com seu mestre, nosso Mashiach, Yeshua, que sempre falava amém, não no final, mas no início. Amém, que é um acróstico, né? Como vocês, ou melhor, muitos aqui já sabem. Quem está chegando agora, talvez está ouvindo pela primeira vez. A letra Aleph é a primeira letra da palavra Elohim. A letra Men é a primeira letra da palavra Melech, que quer dizer rei. E a letra Nun, aqui Sufit, a letra Nun é a primeira letra da palavra Neeman, quer dizer fiel. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei, fiel. Agora sei que verdadeiramente também pode ser compreendido dessa forma,
Yadati, sei que, pois em Nose Panim in Elohim. Agora verdadeiramente sei que não se deve erguer faces contra Elohim. Mohamed, o que é isso? Na minha tradução não está assim. Deixa eu só voltar aqui um pouco que o slide... Tá. Só reconectar aqui. O PowerPoint fechou aqui. Só voltar. Pronto. E agora? Pronto. Tinha fechado aqui o slide. Não eu, né? O computador fechou aqui sozinho. Retomando. Mas, irmão Raimes, como assim? Na minha tradução não tá assim. Não tá assim. Mas olha só, gente, incrível que no hebraico fica tudo mais claro, mais explícito o que Shimon Kefa está dizendo. Quando ele diz agora, verdadeiramente sei que não se deve erguer faces contra Elohim, isto é, não se deve dizer, olha, aquela pessoa ali, ele é um estrangeiro, né? Ele é de tal país. Ah, então, se é de tal país, então ele é uma pessoa imprópria para servir ao Eterno. É uma pessoa distante do Eterno. Só, às vezes, gente, só porque a pessoa é de uma outra nação. Você está entendendo? Então você não pode erguer a face daquela pessoa contra o Eterno. Não faça isso. Nunca. Nunca fique apontando o dedo para as outras pessoas. Nunca fique fazendo isso, dizendo assim, olha, fulana ali é um idólatra. Fulana ali... Ainda que realmente a pessoa seja, mas não fique julgando as pessoas. Não faça isso. Ao invés disso, siga em chuva, caminhe adiante, certo? Não olhe para trás. Tá? Eu não sei se talvez você tinha ou tem ainda essa mania feia. Eu espero que você não tenha, nenhum de nós tenhamos isso, certo? Se é que isso, né, lhe acompanhou um certo tempo da sua vida, mas caminhando em chuva não se deve fazer isso, tá? Seja um vizinho, seja uma pessoa de uma outra nação. E como acontece, né? Ah, aquela pessoa daquela tal nação, ou então todo aquele povo daquela tal nação, ixi, todos são idólatras, não se salva ninguém. Meu amigo, você não sabe se naquela nação existe um Ish Tzadik, um homem justo, uma pessoa justa, seja homem, seja mulher. Você não sabe. E se tiver, você estará realmente levantando a face daquela pessoa contra o Eterno, sendo que aquela pessoa é uma pessoa temente ao Eterno, que pratica a Torá, mesmo vivendo numa nação idólatra. Então, para que isso não seja cometido por nós, nunca levante a face de alguém contra o Eterno. Palavras de Shimon Kefa, olha só, entendeu? Baseado na Torá, porção Achreimot. Tá vendo? Isso é contexto, tá? Isso é contexto. Se nós não olhássemos para a Torá, não perceberíamos isso nas palavras de Shimon Kefa. E ele reconhece, ele volta à Torá, à essência da Torá, ele aprendeu isso com Yeshua, olha só que incrível, e agora ele compreende, entendeu? Ele compreende. É fácil para ele caminhar agora dessa... Não é tão fácil. Porque a gente não sabe quanto tempo o Shimon Kefa já vinha praticando esse afastamento em relação às outras nações, dessa forma como ele compreendia e que lhe foi ensinado antes, né?
Obviamente, Yeshua nunca ensinou a respeito disso. Quem sabe Yeshua não chegou a tocar nesse assunto especificamente com ele, mas foi um tópico que ele conheceu a partir de agora. E ele já pós-formado, vamos dizer assim, né, cuja formação foi em Pessah com Yeshua, agora pós-formado ele tem já essa capacidade de perceber que ele precisava ajustar essa questão com os estrangeiros. E não simplesmente dizer, é de outra nação, não interessa, é idólatra. Não, isso não deve ser feito. E nós, que caminhamos em Teshuvá, assim como Shimon Kefa caminhou, os nossos irmãos que acompanhavam também Shimon Kefa caminharam, precisamos seguir da mesma forma, sem apontar para as pessoas, tá bom? Sem discriminá-las, sem preconceitos estabelecidos, sem rotular as nações dizendo que é idólatra por isso e por aquilo outro. Mesmo que você saiba que algumas pessoas sim praticam idolatria, ok, mas você não precisa colocar isso no alto-falante e sair falando assim, porque você não sabe se no meio dessas pessoas existe um justo, entendeu? Então, controle a sua língua, controlemos a nossa língua, tá bom? Muito cuidado. Yaakov, Tiago, ele fala isso na sua carta, tá bom? Então, olha só, ele reconhece que precisa ajustar essa questão, Shimon Kefa, de que não se deve erguer faces contra Elohim. E aí vem o verso 35, que diz: Que in ish, pois se um homem hayare teme oto, se um homem o teme, portanto ao Eterno, ufoel tzedek, e faz justiça, michol goim, de todas as nações, olha só, é alguém fora do território de Israel, se o homem o teme ao Eterno e faz justiça de todas as nações, vagoi yafik ratzon mimeno, a nação obterá a boa vontade dele, portanto do Eterno. O que é a boa vontade? O seu prazer, o seu deleite, a aceitação do Eterno. Entendeu? O Eterno, ele é misericordioso, gente. Ele é misericordioso. Tá? Ele tem piedade, sim, das nações. Quando ali existe um tzadik, um justo, uma pessoa que pratica a justiça, que pratica a Torá, o Eterno, ele tem compaixão daquela nação. Ele dá tempo para aquela nação se arrepender, por causa daquele justo que lá está. Olha que incrível, entendeu? Então não importa, meu irmão, se você hoje mora em um bairro que talvez os seus vizinhos não pratiquem a Torá, seja luz aonde você está. Que essas pessoas observem a Torá a partir do seu comportamento e que sejam contagiadas, no bom sentido da palavra, pela Torá, entendeu? Elas percebem em você, o seu comportamento. Não precisa você sair fazendo panfletagem, né, de porta em porta. Não. No seu próprio modo de agir, de falar com elas, normal, as coisas do dia a dia, entendeu? Você vai ao supermercado fazer sua compra, bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Muito obrigado, ok? É assim, nas coisas que talvez você nem imaginava, né? Mas nas mínimas coisas, no ato de realmente ajudar o seu próximo, de estar ali, estender a mão, a Torá está ali sendo resplandecendo através de sua vida, entendeu? Portanto, dessa forma, não importa, meu irmão, minha irmã, de que nação você pertence, aonde você nasceu, né? Aqui essa ilustração com bandeiras de vários países, aqui a bandeira do nosso Brasil, aqui a bandeira de Israel, Eretz Israel, a terra de Israel,
e aqui muitas nações, tá, gente? Então, olha só, talvez você pense, puxa, mas eu queria tanto viver na terra de Israel. Bem, se for da vontade do Eterno, né, que você possa se estabelecer lá conforme os trâmites, ok, né? Mas, meu irmão, independente de você viver na terra de Israel ou em qualquer parte do planeta, independente, lá onde você está, que a Torá brilhe através das suas atitudes, entendeu? O Eterno estará observando você, o seu ato de justiça, as suas boas atitudes, as suas boas ações, baseadas na Torá, é claro, amando a Torá, praticando-a de todo o coração. Assim como Cornélios, que não era da nação de Israel, era um estrangeiro, contudo o Eterno ouviu sua tefilá, suas orações, e subiu ao Eterno como um memorial. Olha só, algo que chamou a atenção do Eterno. Shimon Kefa reconhece isso, e a partir de agora, no caso na próxima semana, Yimit Hashem, se o Eterno permitir, Shimon Kefa ele vai começar a compartilhar essa Bessorá, essa Torá, essa boa notícia que é a Torá, com Cornélios e com seus familiares que ali estão reunidos juntamente com ele, entendeu? Então agora quebra-se essa barreira que existia, pelo menos entre Shimon Kefa, o Yehudi, e Cornélios e sua família de outras nações. Então essa barreira se quebrou. Shimon Kefa entende agora que a Torá é para todas as pessoas, de todas as nações, para todo aquele que humildemente quer conhecer ao Eterno, que o ama de todo o coração, que quer obedecer a sua Torá. Entendeu? Não se trata aqui, gente, de conversão, disso e daquilo, não tem conversão nenhuma. Você está percebendo aqui? Entendeu? Então a questão é bem direta em relação à pessoa e à Torá. Direta. Não tem intervenção de conversão, não. É direto. Portanto, que dessa forma eu espero até aqui ter ajudado você, meu irmão, minha irmã, a compreender as palavras de Shimon Kefa, bem como tudo que está acontecendo aqui, que está sendo narrado no capítulo 10, entende? Então o teor do assunto é muito maior, é muito mais grandioso e muito mais elevado daquilo que talvez você imaginava que era até então, tá? Aborda todos esses assuntos que nós abordamos até aqui e muito mais se tivéssemos tempo, né? Inclusive eu já passei do tempo aqui. Nós passaremos aqui a noite toda tratando a respeito dessa questão. Em suma, a gente tá, para não cansar vocês, este é o estudo que eu trouxe pela graça do Eterno para as nossas vidas nessa noite de quarta-feira, e eu espero que você tenha compreendido aquilo que trouxemos, tá bom? Eu agradeço sempre a sua participação, tá bom? O seu carinho por todos os professores que aqui apresentam seus estudos, que compartilham com você com todo carinho, com todo amor, tá, gente? Obrigado pelas palavras de incentivo, pelas mensagens de carinho, de amor, de incentivo, boas palavras que realmente a gente só tem a agradecer a você, tá? E que o Eterno vos abençoe 1000 vezes mais, tá bom? Graças ao Eterno. Quero aqui também parabenizar a todos, tá? Pela celebração de Hanukkah, onde fizemos esse lindo memorial, tá? Pelos milagres do Eterno no período em que, por ocasião da celebração de Hanukkah, né, o que viveram as pessoas da época, nossos irmãos de Teshuvah, os santos sacerdotes do Eterno que ali bravamente lutaram e rededicaram o templo ao Eterno, tá bom? Ok. Então eu me despeço de você essa noite,
Vamos cantar? Vamos cantar Terlim 121, né? Salmo 121. Se Eterno assim nos permitir, em breve, talvez não essa semana, né? Mas em breve, vamos trazer aí mais um Terlim pra gente cantar aqui, né? Gravar mais um aqui pra gente. Qual é o Terlim, Moraes? Calma, você vai saber. Mas hoje vamos de Terlim 121 e dessa forma concluindo o nosso estudo nessa noite, tá bom? Então, Toda Rabá, muito obrigado. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. E Lehitraot, até logo. Shir Lama'alot Esa Einai Eleharim Me'ain Yavo Ezrim Ezrin Me'in Mashem Ose Shamai Va'aretz Aliter Lamot Raglecha Al Yanum Shon Meira Hine Lo Yanu Velo Isha Shomer Israel Hashem Shomecha Hashem Tzilcha Al Yade Mineira Yomar Mashemesh Lo Yakeka Ve'arear Balayla Hashem Yismocha Mikora Yishmo Et Nafshecha Hashem Yismot Et Aroecha Me'ata Ve'ad Olam Shir Lama'alot Esa Einai Eleharim Me'ain Yavo Ezrim Ezrin Me'in Mashem Se Shamai Va'aretz Aliter Lamot Raglecha Al Yanum Shon Meira Hine Lo Yanu Velo Isha Shomer Israel Hashem Shomecha Hashem Tzilcha Al Yade Mineira Yomar Mashemesh Lo Yakeka Ve'arear Balayla Hashem Yismocha Mikora Yishmo Et Nafshecha Hashem Yismot Et Aroecha Me'ata Ve'ad Olam Nai na nai 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 na na nai Nai na na nai 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 na nai 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 na na nai Nai na na nai 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 Hine Lo Yanu Velo Isha Shomer Israel Hashem Shomecha Hashem Tzilcha Al Yade Mineira Yomar Mashemesh Lo Yakeka Ve'arear Balayla Hashem Yismocha Mikora Yishmo Et Nafshecha Hashem Yismot Et Aroecha Me'ata Ve'ad Olam Não poderia deixar de anunciar amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, com o programa Um
pedacinho da Torá, trazendo aí sempre grandes lições para nós, e que o Eterno abençoe você, Moré Renato, bem como todos os professores aqui do canal, tá bom? Nosso próximo encontro amanhã às 19h30, horário de Brasília. Um pedacinho da Torá com Moré Renato de Prísio. Pronto. Então, Laila Tov, Shalom, Shalom.